Rei Iorubá celebra aniversário na África. Princesa da Espanha recebe o sacramento da Crisma. Princesa italiana é influenciadora digital. O mês de junho, que no Brasil é época das tradicionais festas de inverno conhecidas como festas juninas, também na África, mais especificamente em uma parte da Nigéria, é uma época de festa, mas nesse caso, pelo aniversário do rei mais rico da África subsaariana e o segundo mais rico do continente, Frederick Obateru Akinruntan, o Obá do reino de Ugbo, uma monarquia tradicional no sudoeste daquele país. O reino de Ugbo, ou Ugubland, é uma monarquia subnacional que consiste, na prática, em uma cidade-estado dentro da Nigéria, governado por um conselho de 16 chefes tradicionais, investidos cada um de acordo com as tradições do seu clã, entre os quais um é eleito o Olugbo, de fato, o monarca daquela cidade-estado. Não apenas por estas semelhanças, é considerada a Dubai africana. Ugobland é também um autêntico exemplo da mais genuína democracia africana. Além do conselho de chefes das casas reais, do qual é eleito o soberano do reino, o que faz com que esta monarquia subnacional se defina como uma monarquia eletiva, o reino de Ugbo conta com outro conselho, dos chamados Ivarefa-Mefa, os fazedores de reis, homens sábios com vasto conhecimento da história, dos costumes e das tradições do seu povo, representando todos os segmentos daquela sociedade: guerreiros, pastores, curandeiros, lojistas, comerciantes, feirantes, fazendeiros, pescadores. Praticamente todo o povo está representado naquele conselho, que tem a função de criar leis, assegurar seu cumprimento e julgar os casos de sua competência. Na prática, é uma espécie de parlamento do reino, que desempenha as funções legislativa e judiciária. O povo do reino de Ugbo pertence à etnia Iorubá, cuja cultura é tão influente no Brasil. Os Iorubás, hoje divididos em vários grupos tradicionais, contam que sua civilização foi fundada por Odudua, o primeiro rei de Ifé. No entanto, o povo de Ugbo conta que quando Odudua chegou a Ifé, encontrou lá o Sangangan, o fundador ancestral da cidade de Ugbo, e que quando este, obedecendo a um oráculo, deixou Ifé para fundar a nova cidade onde ela se encontra até hoje, foi acompanhado de Ogum, filho de Odudua, e de Xangô, rei de Oyo, outra cidade-estado Iorubá, motivo pelo qual o mítico fundador da linhagem do atual monarca de Ugbo, Obá Makinho Sangangan, seria o mais antigo dos reis Iorubás e, portanto, o Olugbo de Ugbo seria o rei de todos os reis Iorubás, inclusive coroando líderes Iorubás fora da África. Esta reivindicação não é reconhecida por alguns monarcas tradicionais, uma vez que os Iorubás nunca chegaram a constituir um império unificado. Se a primazia entre o povo Iorubá é controversa, a importância do reino de Ugbo não é. Além de sua autonomia administrativa, seu monarca é influente no governo nigeriano e seu apoio, bem como de seus chefes, são sempre decisivos na política daquele país. Daobat Oil, a maior empresa privada da Nigéria, dedicada à exploração e à comercialização de petróleo e gás, é propriedade de Frederick Obateru Akinruntan, o rei de Ugbo. Também é o dono de vários empreendimentos imobiliários, empresas de transporte, construção, pesca, turismo, entre outros. O monarca, que anda em um Rolls Royce igual ao da rainha da Inglaterra, é dono do provavelmente mais luxuoso iate do continente africano e ostenta usar no braço um relógio mais caro do que o carro de outros governantes. Começou sua meteórica trajetória financeira com um pequeno posto de combustíveis e se orgulha em dizer que banca do próprio bolso inúmeras obras e empreendimentos na cidade da qual é soberano, e inclusive boa parte de sua infraestrutura. Tanto o aniversário de coroação do monarca, que atualmente acontece em dezembro,
como seu aniversário de natalício, são comemorados com grandiosidade e opulência, contando com a presença de várias autoridades nacionais e estrangeiras e efusiva aclamação popular ao monarca e empreendedor local, mostrando ao mundo uma África muito diferente daquela que muitas vezes nos é apresentada. Uma África próspera, empreendedora, rica, influente, festiva e vibrante, que em nada deve ao que conhecemos de outras partes do mundo. Entre as inúmeras vantagens de uma monarquia está o fato de a chefia de Estado ser exercida sempre por quem foi preparado desde criança para exercê-la, e esta preparação associa-se à base familiar, à consequente vigilância moral e fé. Todos estes atributos estiveram em destaque na pessoa da jovem Dona Leonor, princesa das Astúrias, herdeira do trono da Espanha. A filha mais velha do rei Filipe VI e da rainha Letícia recebeu o sacramento da confirmação, ou crisma, como é comumente conhecido aqui no Brasil. A princesa chegou à paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Aravaca, Madrid, mesma igreja onde recebeu o sacramento da primeira comunhão, completando agora os chamados sacramentos da iniciação cristã, simbolizando sua maturidade espiritual. Sua Alteza Real chegou à igreja trajando um vestido azul, em referência à bandeira das Astúrias, cujo toponímico lhe serve de título. A jovem Leonor estava acompanhada por seus pais e pela irmã, a infanta Sofia, sua inseparável companheira de vida, para, já na igreja, juntar-se a seus colegas da escola Santa Maria de los Rosários, que também receberam o sacramento da confirmação, uma cerimônia fechada, limitada a apenas 95 pessoas, em razão das medidas sanitárias decorrentes da crise pandêmica que estamos enfrentando atualmente. A cerimônia foi presidida pelo vigário episcopal padre Juan Carlos Merino, fim da qual, após falar à imprensa reunida na porta da igreja, a família real se retirou em um veículo oficial conduzido pelo próprio rei Filipe VI. Além do valor espiritual definido pela própria princesa como um dos momentos mais importantes da sua vida, a confirmação tem também um simbolismo e um significado especial para a realeza. Quando criança, a princesa recebeu o batismo. Com ele, foi admitida na comunidade dos filhos de Deus e habilitada a participar das missões de Nosso Senhor Jesus Cristo de sacerdote, profeta e rei. Sacerdote para adorar a Deus com sua vida, profeta para anunciar o reino de Deus e rei para reunir o povo de Deus. Agora, confirmada na fé, a futura soberana acolhe os 7 dons procedentes do Espírito Santo: inteligência para conhecer o mundo criado por Deus, ciência para perceber as formas de ação de Deus em todas as coisas, sabedoria para compreender a complexidade do universo, conselho para ter clareza nas decisões que a vida nos impõe tomar, fortaleza para enfrentar e vencer os desafios da vida sem jamais desanimar, temor de Deus para reconhecer que Deus está acima de todas as coisas, e piedade para dar às coisas sagradas o respeito e a reverência devidos. Esses dons são a chave para o exercício das virtudes cristãs: prudência, justiça, temperança, fortaleza, fé, esperança e caridade. E com tudo isso, completada a iniciação cristã, segundo a doutrina católica, se está pronto para iniciar voluntariamente a sua missão e assim pôr-se a serviço da comunidade. O monarca, antes de tudo, é um símbolo de unidade, uma referência moral, modelo e fonte de inspiração para seus súditos. Quem dera todos os chefes de Estado fossem para seu povo um exemplo de alguém que busca por virtude e inspiração divina para cumprir uma missão sagrada em favor da comunidade. A monarquia é velha, ultrapassada, e a realeza é constituída de pessoas antiquadas, ultraconservadoras no pior sentido da palavra, sem afinidade ou conexão com a realidade do mundo contemporâneo, especialmente da parte da juventude. Só que não. O mundo monárquico tem nos chamado a atenção com seus jovens membros,
como pela simpatia da princesa das Astúrias, Leonor da Espanha, ou a princesa Elizabeth da Bélgica em seu treinamento militar, passando pelo destaque como rapper da princesa Sicanisso Dlamini de Eswatini na África, e agora uma influenciadora digital tornou-se herdeira da Casa Real de Savoia na Itália. A Península Itálica tem sua história, mesmo sua geografia marcada tanto pelas monarquias quanto por repúblicas. Desde a república que se converteria no Império Romano, passando pelos estados papais, dos quais o atual Vaticano é herdeiro, e a pequena San Marino, a mais antiga república ainda vigente. Após o esfacelamento do Império Romano, porém, a Península Itálica foi dividida em vários domínios, também em diferentes momentos, destacando-se os reinos de Nápoles, Sardenha, Sicília, os ducados de Parma e Savoia, a famosa República de Veneza, que em seu sentido original era na verdade uma espécie de monarquia eletiva, entre outros. A partir da deposição de Napoleão Bonaparte em 1814, parte daquela região começou a ser unificada como o Reino da Itália, concluindo-se em 1870, após a anexação de Veneza e dos Estados Papais sob o reinado da Casa de Savoia, que emergiu como a legítima dinastia reinante do Reino da Itália. Em 1922, uma milícia de Benito Mussolini marchou sobre Roma exigindo sua nomeação como chefe do governo italiano, ou que enfrentasse uma guerra civil. O rei Vítor Emanuel III, da Casa de Savoia, atendeu à demanda para evitar o confronto, permitindo a ascensão do ditador que posteriormente viria a assumir também os poderes de chefe de Estado. Em 1943, bem no meio da Segunda Grande Guerra, o rei Vítor Emanuel conseguiu reunir apoio para demitir Mussolini do cargo de primeiro-ministro e substituí-lo pelo Marechal Pietro Badoglio, assinando o armistício com os aliados em 3 de setembro daquele mesmo ano. Mussolini, no entanto, proclamaria a República Social Italiana no norte daquele país com o apoio de Adolf Hitler. Após o fim da guerra, porém, em um plebiscito realizado em 2 de junho de 1946, decidiu-se por 54% dos votos pelo fim da monarquia italiana e o rei, agora Umberto II, reconheceu o resultado. Em 2002, a cláusula pétrea que impedia a mudança na forma de governo foi retirada da Constituição da República Italiana, mas o atual chefe da Casa de Savoia, o filho do último rei Umberto II, Vittorio Emanuele, príncipe de Nápoles, teve que renunciar a todas as reivindicações ao trono italiano, dando origem a uma crise de sucessão entre 2 ramos da casa. Um, chefiado pelo príncipe de Nápoles, Vittorio Emanuele, e outro pelo príncipe Amadeu, duque de Aosta. Esta disputa ganhou ainda mais força devido ao fato de que o seu único filho, príncipe Emanuele Filiberto, não tem herdeiro do sexo masculino. No entanto, seguindo a tendência de monarquias contemporâneas como Bélgica, Holanda, Noruega e Suécia, em 2019, através de um decreto formal, o Duque de Savoia, príncipe de Nápoles, Vittorio Emanuele, instituiu a primogenitura absoluta como regra de sucessão à chefia da casa, o que coloca a jovem Vitória Cristine Chiara Adelaide Maria, hoje com 17 anos, como a terceira na linha de sucessão ao trono italiano, atrás apenas de seu pai, o príncipe Emanuele Filiberto, e de seu avô, Vittorio Emanuele de Savoia, filho do último rei da Itália. A apresentação oficial da princesa seria feita no ano passado, mas em razão da crise pandêmica atual, foi adiada para este ano. Em entrevista ao jornal The New York Times, a princesa Vitória disse que este foi o melhor presente que seu avô poderia tê-la dado. Vitória é uma influenciadora digital, estilosa, com milhares de seguidores no Instagram. A adolescente, que foi batizada na Basílica de São Francisco de Assis, na Itália, é apaixonada por arte e moda, como mostra seu perfil nas redes sociais, e também faz campanha por mudanças educacionais. O príncipe Filiberto, que é amigo e parceiro de pentátulo do príncipe Alberto II, soberano de Mônaco, tem 2 filhas, Vitória e Luís, de 14 anos,
e declarou que não pretende ser o líder da restauração monárquica na Itália. Em vez disso, espera abdicar e viajar pelo mundo assim que sua filha estiver preparada. A princesa Vitória tornou-se a primeira mulher em 1000 anos a ser habilitada a um dia chefiar a família Savoia. De qualquer forma, sua habilitação demonstra a intenção da Casa de Savoia de se colocar mais em sintonia com a contemporaneidade, especialmente com a juventude. E esse foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.